Paz do Senhor, Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos para mais um Conectados na Lição. E nesse trimestre está prometendo, porque estaremos estudando Moldados pelo Caráter de Cristo. Você pediu e a editora Betel atendeu. Então fique ligado porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição, estudando nesse trimestre Moldados pelo Caráter de Cristo. E a lição de hoje é a de número 12, que traz por título Em seus passos, o que faria Jesus? E já estamos recebendo aqui nos estúdios o comentarista da lição, pastor César Rosa de Melo. Pastor, seja muito bem-vindo e vai a nossa primeira pergunta. Pastor, como podemos viver uma vida dirigida por Deus? A paz do Senhor, nação Madureira, a paz do Senhor Tianinha, a paz do Senhor Juliana. E o desafio nosso hoje é ter a vida dirigida por Deus. Querido, quando nós olhamos a direção de um carro, nós que somos motoristas, nós dirigimos e geralmente temos dificuldade em andar do lado do carona, confiando em outra pessoa dirigir o carro. É interessante que os automatismos são automáticos, né? Como o próprio nome diz, né? Automatismos. A gente freia, a gente acelera, a gente se mexe todo, demonstrando uma certa insegurança. E se nós quisermos ter a nossa vida dirigida por Deus, em primeiro momento, nós temos que abrir mão de ser o condutor da nossa vida. É literalmente pegar a chave da nossa vida e entregar para Deus. É sentar do lado do motorista, é sentar no banco do carona, passar a chave para Deus e dizer: o Senhor vai dirigir minha vida agora. Isso é confiar. Confiar não é fácil, mas se tratando de Deus, nós precisamos nos lançar, como diz Pedro, lançando toda a vossa ansiedade, porque é Ele que cuida de nós. Jesus, em todo o seu ministério aqui na terra, Ele confiou plenamente na vontade do Pai. Até mesmo a sua vida foi dirigida pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Até mesmo nos momentos mais adversos da vida, Jesus não questionou, porque sabia muito bem que o Espírito Santo estaria com ele. Então, se nós quisermos ter a nossa vida dirigida por Deus, é necessário abrir mão do comando, é necessário passar a chave das nossas vontades, dos nossos desejos para Deus. Então, faça isso. Não estou falando de aceitar Jesus, porque eu acredito que você já o aceitou. Mas eu estou dizendo de você se lançar aos projetos de Deus. Abra mão de ser o condutor da sua existência. Entregue a chave para Deus. Assine uma folha em branco, confiando que Ele sabe como preencher aquela folha para você. Lembre-se, os projetos de Deus serão sempre maiores que os teus. Então, confie nele. Como diz o salmista, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais Ele tudo fará. Que interessante! Pastor, de que maneira podemos viver uma vida de sabedoria? Sabedoria. Passamos por uma lição aqui de Eclesiastes e falamos muito sobre a sabedoria como a arte de viver o nosso cotidiano. Dizem que o inteligente erra para aprender. O sábio vê o sofrimento do inteligente e aplica ao seu conhecimento. Então, de que maneira nós podemos? A Bíblia diz, até mesmo para nós olharmos para as formigas. E o texto ainda diz assim: vê as tuas obras e sê sábio. Então, em primeiro lugar, é nós sermos bons observadores da vida. Tudo que existe à nossa volta foi feito para nos ensinar. E Jesus mostrou isso. Tanto é que um dos métodos educacionais de Jesus que mais causou impacto na vida das pessoas foi Jesus usar coisas simples do dia a dia e transformá-las em lições. Jesus pegava o cotidiano das pessoas e transformava em sala de aula. O conteúdo é o que as pessoas faziam. Isso é viver em sabedoria.
O apóstolo Paulo pôde dizer: vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. O sábio vive de observação. Que nós venhamos observar mais, que nós venhamos pensar mais antes de falar, antes de tomar uma atitude. Em meus passos, o que faria Jesus? Jesus, em todos os seus momentos, suas decisões foram pautadas depois de observar. O homem mais sábio que já existiu, Salomão, tomou uma decisão não muito fácil, que foi o caso das duas mulheres, onde uma matou seu próprio filho, se apoderou do filho da outra, causando todo aquele problema. E naquele momento de dor, de mentira, de engano, Salomão, observando toda a situação, a atitude de uma das mulheres chamou-lhe a atenção. Quando ele mandou partir as crianças ao meio e desse metade para uma e a outra metade para a outra. A que realmente tinha matado o seu próprio filho, porque rolou para cima dele de noite e disse: isso mesmo, que não seja meu, mas que também não seja dela. Mas a mãe verdadeira preferiu abrir mão da guarda do filho do que ver seu filho sendo morto. Aquilo ali foi o suficiente para Salomão entender quem era a mãe verdadeira. A sabedoria está em observar a vida. Que nós venhamos desenvolver essa observação da vida, essa contemplação, tanto da natureza, quanto das obras de Deus e tudo aquilo que Deus nos proporciona. Fazendo isso, com certeza as nossas decisões serão mais acertadas e viveremos os projetos que Deus tem na nossa vida. Muito bem, lembrando que a editora Betel disponibiliza lá no seu site o PIO, Plano de Incentivo à Leitura, e gratuito para você. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude, Diaconisa Juliana Nascimento. Juju, seja muito bem-vinda. O que você trouxe para a gente no PIO desta semana? Muito obrigada, Tia Aninha. Bom, o tema do PIO dessa semana é Somos Corpo. Se você quer saber mais sobre esse assunto, é só acessar o site da editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. Eu já quero fazer a pergunta para o nosso comentarista da lição, pastor César Rosa. Pastor, a juventude quer saber como podemos viver em comunhão apesar das diferenças. Pois bem, Juliana, temos duas palavras aqui que merecem atenção: comunhão e diferenças. Comunhão é compartilhar o pão, compartilhar momentos, compartilhar vida, compartilhar experiência, desenvolver relacionamento e diálogo. Do outro lado, temos diferenças. Queridos, assim como a nossa digital, não existe ninguém que seja igual a ninguém neste mundo. Todos nós temos as nossas diferenças, temos a nossa maneira de ser, de pensar, de agir. Embora em alguns momentos a nossa vida tangencia com a de outro, mas jamais seremos iguais. E isso nos faz crescer. E a proposta da lição, a proposta de Jesus, é que mesmo diante das diferenças, possamos desenvolver a comunhão. Repare bem que do grupo seleto de Jesus, por assim dizer, tinha pessoas ali que foi escolhida a dedo por Jesus. Mas elas tinham as suas diferenças, tinham as suas dificuldades. E que dificuldades? Tinha pessoas ali que tinham dificuldade em lidar com a autoridade. Tinha dificuldade em lidar com a decepção, com a autoestima. O próprio Judas, dificuldade em aceitar que Jesus não era quem ele achava que era. Dificuldade como a de Pedro, que era explosivo e que não aceitava ver as suas próprias fragilidades. Mas é num ambiente de tantas diferenças é que Deus nos chama para ter comunhão uns com os outros. A Santa Ceia é este momento que Deus propiciou para relembrarmos que em Cristo podemos ter comunhão uns com os outros. É só nós pensarmos que a pessoa que nos conhece por dentro e por fora morreu por nós.
A pessoa, no caso Deus, que conhece a nossa fraqueza, nossa fragilidade, nossa dificuldade, nosso erro, Ele não nos abandona e não nos deixa sozinhos um momento sequer. E da mesma maneira Ele espera que nessa comunidade, nesse grupo chamado da eclésia, que esse grupo chamado de fora venha desenvolver essa comunhão. E é isso que nos faz crescer como pessoa, é isso que nos dignifica como ser humano, como discípulo de Jesus, que assim como Jesus venhamos desenvolver a comunhão uns com os outros. É por isso que o apóstolo do amor vai dizer que temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não deixe que a diferença seja maior do que o amor de Deus. Pelo contrário, que a diferença nos ajude a crescer uns com os outros, a ponto de nos tornarmos um só no amor de Jesus. Que Deus te abençoe e que nós venhamos desenvolver a comunhão de Jesus na nossa vida, na nossa casa, na igreja, todos os dias da nossa vida. Deus te abençoe no nome de Jesus. Uau, conectou? Lembrando que o comercial da Editora Betel está a todo vapor. Você que ainda não adquiriu o seu livro Subsídio do Trimestre, Transformados, Reflexões sobre o Caráter de Cristo, do pastor William Barros, adquira já na nossa loja virtual. E lembrando que nesses telefones que está passando na sua tela, você também pode adquirir a Bíblia Jovem, com design arrojado para você, juventude, que não perde tempo de aprender muito mais com excelência e modernidade. Bem, nós vamos ficando por aqui, mas lembrando, se Jesus não voltar, semana que vem estaremos aqui para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!